Algo está acontecendo nos bastidores da política internacional que pode mudar completamente o rumo do bolsonarismo. Donald Trump, que sempre foi visto como um aliado e até como uma espécie de padrinho internacional de Bolsonaro, teria mudado de postura. A virada é tão grande que deixou o ex-presidente brasileiro em completo desespero. E não para por aí. Fontes relatam que, por trás dessa crise, existe também um conflito dentro da própria família, com Bolsonaro culpando o filho Eduardo por erros de estratégia. O que parecia ser a cartada perfeita nos Estados Unidos acabou saindo pela culatra, e para complicar ainda mais esse cenário, surge o fator econômico da JBS, que teria aproximado Trump de Lula. Essa história tem todos os ingredientes de uma reviravolta política com consequências sérias. Fica comigo até o fim, porque o que você vai ouvir agora pode redefinir os próximos capítulos da política brasileira. Olá, pessoal do Breaking Hot News. Está no ar mais uma análise dos bastidores políticos que estão movimentando Brasília e também Washington. O assunto de hoje é pesado e envolve diretamente o futuro de Jair Bolsonaro. Nós vamos entender como Donald Trump, que sempre foi visto como aliado, teria virado as costas para o ex-presidente brasileiro e, com isso, deixado o bolsonarismo em uma crise profunda. Para começar, é importante lembrar como essa aliança nasceu. Bolsonaro e Trump sempre tiveram discursos parecidos. Ambos se apresentavam como líderes de direita, combativos, críticos à imprensa e às instituições, e defensores da ideia de lutar contra o sistema. Essa semelhança de retórica criou uma imagem de parceria que, para muitos, era praticamente natural. Bolsonaro buscava justamente esse tipo de apoio. Ao se aproximar de Trump, ele ganhava respaldo internacional, fortalecia sua narrativa dentro do Brasil e ainda abria canais de pressão em fóruns globais. Do outro lado, Trump também via vantagem, já que ter Bolsonaro como aliado no Hemisfério Sul poderia render apoio em votações internacionais e reforçar sua rede de aliados ideológicos. Só que nos últimos meses, esse cenário começou a mudar. Depois da condenação de Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal, Trump até se pronunciou, chegou a comparar o caso com a própria situação dele nos Estados Unidos e falou em perseguição política. Mas a fala foi calculada, mais voltada para o público interno americano do que um gesto real de apoio a Bolsonaro. E enquanto o discurso parecia de solidariedade, as ações mostravam outra coisa. Os Estados Unidos passaram a impor tarifas pesadas sobre produtos brasileiros, a restringir relações e até revogar vistos de aliados ligados ao bolsonarismo. Esse distanciamento foi sentido imediatamente no núcleo político de Bolsonaro. As promessas de lobby nos Estados Unidos, que eram vistas como uma grande carta na manga, simplesmente não funcionaram. E, para piorar, começaram a circular informações de que Lula estava se aproximando de líderes e empresários americanos, inclusive com reuniões reservadas e negociações discretas. O pragmatismo acabou falando mais alto e Trump teria percebido que, para os interesses dele, era mais vantajoso dialogar com Lula do que insistir no alinhamento com Bolsonaro. Foi nesse ponto que o desespero bateu forte. Bolsonaro, segundo fontes, passou a culpar o próprio filho, Eduardo Bolsonaro, pelos erros de cálculo que teriam fechado portas em Washington. Eduardo sempre foi o elo da família com políticos conservadores americanos, mas essa ponte parece ter se desgastado. As críticas internas foram tão fortes que Bolsonaro teria pedido para o filho se calar em determinados momentos, temendo que novas declarações atrapalhassem ainda mais a situação. Essa ruptura mexeu diretamente na estratégia de sobrevivência política do ex-presidente. Sem Trump, Bolsonaro perde não apenas um aliado simbólico, mas também um pilar importante para sustentar o discurso de que estava sendo vítima de perseguição global. O que antes era usado como comparação e defesa virou silêncio e isolamento. Além disso, a falta de apoio externo enfraqueceu os movimentos internos em Brasília. A pauta de anistia ou redução de penas para os condenados de 8 de janeiro perdeu força. O Supremo Tribunal Federal segue firme, sem sinais de recuo. O Palácio do Planalto, comandado por Lula, não tem qualquer interesse em mexer nesse tema. E o Centrão, sempre pragmático, prefere apoiar quem tem poder real no momento, deixando Bolsonaro cada vez mais isolado. Essa combinação de fatores expõe a fragilidade de quem apostou todas as fichas em uma aliança internacional que agora desmorona. O resultado é um Bolsonaro acuado, tentando reagir, mas com cada vez menos espaço para manobra.
A perda de Trump como referência internacional não é só simbólica, ela tem impacto direto nas negociações políticas, nas articulações internas e até na narrativa que mantém a base bolsonarista unida. O que fica claro até aqui é que a aliança que parecia sólida ruiu de vez. E Bolsonaro, que via em Trump um aliado estratégico e quase um escudo internacional, agora enfrenta sozinho a pressão do judiciário, a falta de apoio no Congresso e a indiferença do governo atual. É o começo de uma crise que ainda vai render muitos desdobramentos. Depois da ruptura com Trump, a crise se aprofundou dentro da própria família Bolsonaro. Pressionado e sem saída, o ex-presidente teria começado a culpar o filho Eduardo por erros de estratégia que, segundo ele, só pioraram a situação política. E isso é muito simbólico, porque Eduardo sempre foi tratado como o elo da família com a direita americana, o responsável por aproximar Bolsonaro de nomes importantes do cenário internacional. Agora, esse elo parece ter virado no peso. Eduardo construiu contatos nos Estados Unidos, se aproximou de Steve Bannon e participou de eventos da extrema-direita americana. Por um tempo, isso funcionou. Bolsonaro ganhou visibilidade e apareceu como parte de um movimento conservador global. Mas, com o tempo, declarações polêmicas e atritos acabaram fechando portas. Parlamentares e empresários que antes eram receptivos começaram a se afastar. É nesse contexto que Bolsonaro, diante do enfraquecimento da aliança com Trump, teria jogado a culpa no filho, chegando até a pedir para ele se calar em certos momentos para não atrapalhar ainda mais. Essa cobrança expõe um racha raro dentro do clã. Os filhos sempre foram peças estratégicas, Flávio no Senado, Carlos nas redes e Eduardo no campo internacional. Agora, essa engrenagem dá sinais de desgaste. Para aliados, a perda de espaço nos Estados Unidos é preocupante, porque enfraquece a narrativa de perseguição global e deixa Lula mais livre para ocupar esse vácuo diplomático. Na prática, Bolsonaro se vê num dilema. Se protege Eduardo, assume os erros. Se expõe o filho, desgasta a própria imagem de unidade familiar que sempre vendeu à base. O resultado é um líder acuado, tentando administrar ao mesmo tempo uma crise política e uma crise dentro de casa. Ao mesmo tempo em que a crise familiar estourava, a estratégia de confronto adotada pelo bolsonarismo também começou a mostrar sinais claros de fracasso. O lobby feito nos Estados Unidos, que deveria servir como uma carta de defesa para Bolsonaro, acabou saindo pela culatra. Em vez de conquistar apoio, fortaleceu ainda mais o governo de Lula no cenário internacional, endureceu a posição do Supremo Tribunal Federal e abriu caminho para condenações ainda mais pesadas contra aliados do ex-presidente. O plano era simples: usar conexões políticas fora do Brasil para pressionar por dentro. Bolsonaro acreditava que ter Donald Trump e parte do conservadorismo americano ao seu lado poderia influenciar decisões e dar fôlego à pauta de anistia ou redução de penas para os condenados do 8 de janeiro. Só que nada disso aconteceu. Trump recuou, empresários americanos preferiram se aproximar de quem tem poder real hoje e o resultado foi um vácuo que deixou o bolsonarismo sem respaldo externo. Esse fracasso teve reflexo imediato aqui dentro. O Supremo, longe de ceder, passou a agir com ainda mais firmeza. Condenações começaram a se multiplicar e a cada julgamento ficava claro que não haveria espaço para flexibilização. Ministros que antes eram vistos como possíveis vozes moderadas passaram a reforçar votos duros, e isso mandou um recado direto. O confronto não funcionou, a pressão não deu resultado e a tendência é de endurecimento. Enquanto isso, Lula ganhou terreno. Com o bolsonarismo fragilizado, o presidente conseguiu articular apoio internacional e mostrar ao mundo que havia estabilidade institucional no Brasil. Essa narrativa caiu bem em Washington e em outras capitais, reforçando a imagem de que Lula é o nome capaz de manter relações previsíveis e seguras, algo que investidores e governos estrangeiros valorizam. No Congresso, o efeito também foi sentido. O Centrão, sempre pragmático, percebeu que apostar em Bolsonaro já não rendia dividendos. Sem apoio externo e sem margem de negociação, a base bolsonarista perdeu força e viu o discurso da anistia minguar. Parlamentares que antes ensaiavam simpatia agora evitam se comprometer, preferindo seguir o fluxo de quem comanda as pautas de fato. No fim das contas, o que era para ser uma estratégia ousada de confronto se transformou em mais um peso. Bolsonaro não conseguiu apoio internacional, não conquistou anistia, viu o STF se fortalecer e ainda abriu espaço para que Lula colhesse os frutos políticos.
Um jogo que começou como aposta de sobrevivência acabou se tornando uma derrota estratégica. Ao mesmo tempo em que a crise familiar estourava, a estratégia de confronto adotada pelo bolsonarismo também começou a mostrar sinais claros de fracasso. O lobby feito nos Estados Unidos, que deveria servir como uma carta de defesa para Bolsonaro, acabou saindo pela culatra. Em vez de conquistar apoio, fortaleceu ainda mais o governo de Lula no cenário internacional, endureceu a posição do Supremo Tribunal Federal e abriu caminho para condenações ainda mais pesadas contra aliados do ex-presidente. O plano era simples: usar conexões políticas fora do Brasil para pressionar por dentro. Bolsonaro acreditava que ter Donald Trump e parte do conservadorismo americano ao seu lado poderia influenciar decisões e dar fôlego à pauta de anistia ou redução de penas para os condenados do 8 de janeiro. Só que nada disso aconteceu. Trump recuou, empresários americanos preferiram se aproximar de quem tem poder real hoje e o resultado foi um vácuo que deixou o bolsonarismo sem respaldo externo. Esse fracasso teve reflexo imediato aqui dentro. O Supremo, longe de ceder, passou a agir com ainda mais firmeza. Condenações começaram a se multiplicar e a cada julgamento ficava claro que não haveria espaço para flexibilização. Ministros que antes eram vistos como possíveis vozes moderadas passaram a reforçar votos duros, e isso mandou um recado direto. O confronto não funcionou, a pressão não deu resultado e a tendência é de endurecimento. Enquanto isso, Lula ganhou terreno. Com o bolsonarismo fragilizado, o presidente conseguiu articular apoio internacional e mostrar ao mundo que havia estabilidade institucional no Brasil. Essa narrativa caiu bem em Washington e em outras capitais, reforçando a imagem de que Lula é o nome capaz de manter relações previsíveis e seguras, algo que investidores e governos estrangeiros valorizam. No Congresso, o efeito também foi sentido. O Centrão, sempre pragmático, percebeu que apostar em Bolsonaro já não rendia dividendos. Sem apoio externo e sem margem de negociação, a base bolsonarista perdeu força e viu o discurso da anistia minguar. Parlamentares que antes ensaiavam simpatia agora evitam se comprometer, preferindo seguir o fluxo de quem comanda as pautas de fato. No fim das contas, o que era para ser uma estratégia ousada de confronto se transformou em mais um peso. Bolsonaro não conseguiu apoio internacional, não conquistou anistia, viu o STF se fortalecer e ainda abriu espaço para que Lula colhesse os frutos políticos. Um jogo que começou como aposta de sobrevivência acabou se tornando uma derrota estratégica. Depois de toda essa reviravolta internacional, os efeitos chegaram com força total aqui no Brasil. A perda de apoio de Trump e a influência do fator JDS deixaram o bolsonarismo fragilizado, e isso se refletiu em várias frentes. A pauta da anistia ou da redução de penas para os condenados do 8 de janeiro, que era tratada como prioridade por aliados, perdeu o pouco fôlego que tinha. O Supremo Tribunal Federal se manteve firme, sem dar qualquer sinal de recuo, e as decisões continuam sendo duras. Ministros reforçam a ideia de que não haverá tolerância com os atos que colocaram a democracia em risco, e as condenações se acumulam. Do lado do Planalto, não existe interesse em abrir espaço para negociação nesse tema. Lula, fortalecido com os novos apoios internacionais e com a narrativa de estabilidade, prefere manter distância de qualquer aceno que possa beneficiar Bolsonaro. Para ele, politicamente, é muito mais vantajoso mostrar firmeza institucional e deixar o STF seguir no caminho de punições exemplares. O Centrão, por sua vez, que sempre atua de forma pragmática, já percebeu que não há mais ganhos em insistir no apoio a Bolsonaro. Se antes havia espaço para barganhas, hoje esse espaço encolheu. Deputados e senadores preferem se alinhar a quem tem o poder da caneta e a quem consegue entregar benefícios concretos. Com Bolsonaro enfraquecido e sem respaldo externo, o custo de bancar essa pauta se tornou muito maior do que os possíveis ganhos. Diante desse cenário, as opções de Bolsonaro ficaram cada vez mais limitadas. Sem força no judiciário, sem apoio do governo e sem margem de negociação com o Congresso, a possibilidade de reverter condenações ou mesmo de garantir uma anistia ampla parece praticamente impossível. O que resta, segundo analistas, é tentar negociar ao menos uma prisão domiciliar, algo que ainda depende de muita articulação, mas que já começa a ser ventilado como a última alternativa para evitar um desfecho mais pesado. A grande dúvida agora é o futuro do bolsonarismo sem o apoio de Trump. Essa aliança internacional era um dos pilares da narrativa política do ex-presidente.
Sem ela, o movimento perde força, perde símbolo e, principalmente, perde argumento. A base ainda existe, é fiel e barulhenta, mas sem respaldo externo e com a família em crise, fica cada vez mais difícil manter a coesão. O que se vê é um Bolsonaro acuado, tentando encontrar saídas em um tabuleiro onde todas as peças parecem ter se virado contra ele. A ruptura com Trump, a crise familiar com Eduardo, o fracasso do lobby internacional, a força da JBS e os efeitos diretos no Brasil formam um conjunto que aponta para um momento decisivo. E a pergunta que fica é: será que o bolsonarismo consegue sobreviver sem o apoio de Trump ou estamos assistindo ao início de um fim? E é exatamente essa pergunta que vai ecoar nos próximos meses, enquanto novas condenações aparecem, enquanto o STF segue firme e enquanto Lula se fortalece dentro e fora do país. O jogo mudou e os próximos capítulos prometem ser ainda mais intensos. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal Breaking Hot News e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização. E olha, tem mais um vídeo aparecendo agora na sua tela que aprofunda ainda mais esse tema. Clica aí, assiste na sequência e continua com a gente. Até a próxima!